Eu vou começar aqui. Tá bom. Hello. Oi? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é. Sumida? Até deu tempo de comer. Tô só no cafezinho aqui. Eu tava só no café também, mas meu estômago tava doendo. Eu não consigo comer de manhã, tomar café de manhã, sabe? É, café da manhã, na verdade. Aí o Theo pegou um biscoito de queijo que eu fiz ontem e trouxe pra mim, mas ele ficou tão duro de ontem pra hoje, se jogar na testa de um mata. Ah, eu vi o Theo esses dias. Onde? Com o Lá pai no 11 dele? Marco, né? No cachorro quente. É. Eu imaginei que era o pai dele, eu não sabia quem que era. Uhum. Só vi ele lá, comendo um cachorrinho. Cachorro quente. Ele tava com o pai dele esse final de semana. Bom, eu tava esperando a Madalena aqui. Será que ela entrou lá no trem? No outro trem? Não sei. A Ana mandou aqui nos dois grupos o link. A Madalena tá em algum? Boa pergunta, Tati. Não sei, deixa eu ver aqui. Bom, a gente vai começar aqui de qualquer jeito. Só tem 10 pessoas comigo. Nós vamos falar de um tema que eu acho muito interessante, porque a gente está vivendo essa situação agora. Trouxe um tema prático para a gente conversar e atual, dentro da psicologia escolar, que é a síndrome de burnout e os professores na época da pandemia. Então, é um artigo bem atual. Na verdade, são dois artigos, eu vou só usar um só para fazer uma introdução e depois a gente conversa sobre a síndrome de burnout. Vou compartilhar a tela. Tati, Oi. depois, quando você tiver terminado o conteúdo, eu posso comentar sobre uma pesquisa que eu comecei a ler sobre e eu acho que seria interessante para a gente estudar aqui na parte social. Por favor, deixa eu terminar meu biscoito, pode falar. Então, teve... Ontem eu estava pesquisando umas paradas e aí eu me deparei com um estudo que eles chamaram de Ratolândia. Alguém já ouviu falar? Não, Não. né? Imaginei. É tipo assim, o cara... Eles estudaram... eu tenho que lembrar o nome do cara que fez o ensaio do estudo, eu vou lembrar e vou avisar vocês. Mas o ensaio era sobre adicção de drogas, sobre o vício de drogas. Ele desmistificou o vício de drogas que foi ensinado pra gente durante tantos anos, que fazia diretamente a correlação do uso de drogas ser um vício por conta da dependência química que a droga causava. E ele desenvolveu um estudo com ratos sobre como que o contexto é muito mais facilitador e é muito mais viciante do que a própria relação química que o corpo tem com a droga. Entendeu? Ele criou um ambiente de, acho que são 20 metros quadrados, assim, né? Ele apelidou o negócio de Ratolândia porque era como se fosse uma terra perfeita para os ratos, né? Ele desbancou o estudo de um outro cara que deixava os ratos enclausurados em gaiolas, né? E aí fornecia uma solução de água com morfina e açúcar e uma outra solução só com água, né? Uma solução não, uma outra vasilhinha só com água. E os ratos que viviam encarcerados, eles só iam na solução que tinha a morfina, né? E aí a conclusão que esse cara teve é falar assim, olha, se eu tivesse vivendo nesse cubículo, eu ia querer só viver entorpecido mesmo, porque você está indo contra todas as, como vamos dizer assim, você está maltratando o bicho, né? Então ele criou um local onde tem acesso ilimitado à comida, acesso ilimitado a reforçadores, vamos dizer assim. E aí Diversão. colocou
Isso, colocou duas soluções, uma com água, açúcar e morfina e uma outra somente com água. E ele percebeu que o uso da água com morfina, ele foi coisa de 16 vezes menor do que num outro ensaio que ele fez, que foi a reprodução dessa primeira pesquisa, que foi deixar os ratos enclausurados lá e eles iriam só na solução com morfina porque, né, queriam ficar entorpecidos e não viver a realidade, vamos dizer assim. Trazendo isso para a nossa sociedade, hoje, eu acho que é um estudo, às vezes até um trabalho que a gente possa apresentar aqui sobre esse assunto, por conta do contexto pandêmico que a gente vive, né? E que teve um aumento absurdo de uso de entorpecentes por conta desse contexto que a gente está vivendo. E é isso. Eu achei interessante, mas, assim, o que teria a ver com essa disciplina de psicologia escolar? Assim, onde você... Eu tô viajando, Tati. Eu tô achando que é social hoje. Serve então para social, sexta-feira. Tô viajando. Tá bom! Caceta. É escolar, né? Perdão. Hoje é escolar. Mas já fica a dica para sexta-feira, então, né? Aula de sexta, se vocês quiserem. Tá bom. É afim. Eu fiquei animado porque eu acho muito massa esse assunto, eu gosto demais. Desculpa, Entendi. Tati, ter tomado o tempo da sua aula errado. Perdão. Não, imagina, a gente entendeu. Aí, a Madalena apareceu. Josué, a Isabela Bastos pediu para você mandar a pesquisa no grupo. Vou mandar demais. Acabar a aula aqui, eu mando lá. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o ensino remoto e depois falo sobre a síndrome de burnout. Deixa eu aumentar a letra. Eu tirei esse artigo de uma revista mesmo, no site de uma revista de educação. E ele vai falar bem, super bem do ensino remoto, traz uma expectativa diferente para a gente, e aí depois eu vou fazer o link com a síndrome de burnout, vai ficar interessante. Olha só. O que aconteceu? Todo mundo estava acostumado com a aula presencial. E por causa da pandemia, por causa do Covid, de uma maneira super rápida, uma troca assim radical, né? Foi bem radical. A gente teve tantos professores com a nova forma de ensinar, quanto os alunos com a nova forma de aprender. Todo mundo teve que então se adaptar, se adequar à questão dessas novas tecnologias no ensino remoto. Então, esse professor, ele é um professor da Universidade da USP, e ele é professor da parte de computação aplicada à educação. Então, ele acha que é uma oportunidade fantástica que a gente está tendo. Por quê? Porque a pandemia acabou acelerando um processo que já estava em curso, já vinha engateando, que era fazer o quê? Integrar a tecnologia à educação. Eu lembro que antes de surgir o tema pandemia, nós fomos reunidos como professores e como coordenadores de curso, as pessoas foram reunidas porque a aula evangélica já estava aderindo à questão de 20% de alguns cursos se tornarem à distância. E que isso tinha sido aprovado ou até colocado, não lembro se é uma imposição ou é uma indicação do MEC. Então já começou a engatinhar, a gente já estava com uma certa resistência, algumas pessoas não aceitando muito bem essa ideia, mas, ou seja, já estava sendo implantado em termos nacionais a integração de tecnologia e educação. Inclusive, a gente chegou a ter um curso com um professor de São Paulo que veio falar dessa implantação para a gente. Por muitos não foi muito bem recebida a ideia de transformar parte do curso em curso à distância. Mas aí, esse artigo, esse próprio Seiji Izotani, que é o cara que está falando aqui do curso de computação aplicada à educação, ele disse que tem diferença
entre a modalidade de EAD, que é a educação à distância, e o ensino remoto, que está sendo utilizado agora na época da pandemia. Esse aqui é o Sergi, que é que está falando com a gente. Então, existe uma diferença muito importante, tem até indicação de um artigo em inglês aqui, que foi publicado em março por 5 pesquisadores norte-americanos, que fala da diferença entre educação à distância e ensino remoto emergencial. Que existem diferenças e não pode ser confundido, as duas coisas não podem ser confundidas, apesar de muita gente usar o termo atualmente. O que ele disse que aconteceu? Como que foi esse processo de aceleramento do engajamento das tecnologias com a educação? Ele compara os professores com MacGyvers. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, porque MacGyver foi uma série feita na década de 80. Mas eu sei que na Universal Channel eles tentaram reproduzir essa série. Não ficou nem aos pés do MacGyver da década de 80, porque o MacGyver, gente, ele era uma série que ele solucionava problemas absurdos, complexos em questão de minuto. Dava um clipe e um chiclete para ele, ele fazia uma bomba. Então, assim, quando a gente fala solução MacGyver, é isso, é uma referência que a gente tem da década de 80. Então, assim como o MacGyver improvisava soluções complexas em questão de minutos, ele comparou também o trabalho dos professores e das instituições em relação ao ensino remoto com uma coisa MacGyver, porque brotou coisa de onde a gente não imaginava, brotou iniciativa, brotou disponibilidade de plataformas e conteúdos de uma maneira muito rápida, né? E aí, o que esse artigo está falando? Que esse evento, esse acontecimento da pandemia, acelerar o processo e todo mundo acabar tendo que aprender, tanto a dar aula quanto a assistir aula, nesse meio, utilizando a tecnologia e o ensino remoto, ele acha, esse moço da USP, acha que vai ser inevitável. A continuidade disso vai acabar acontecendo. Ele diz que, mesmo que a gente volte para a aula presencial, mesmo com o fim da pandemia, a gente retornando para a sala de aula, o uso das tecnologias vai continuar, que de alguma maneira isso não vai se perder, porque nós alcançamos um nível que era esperado e nós fizemos isso em tempo recorde. Então, gente, a gente gostando ou não, vai acabar tendo que usar alguma dessas tecnologias à distância. Eu não sei se o BBB está aí para mostrar isso para a gente, que vai ser uma plataforma, uma ferramenta que vai ser continuada a ser usada, não sei. Mas eu não estou falando só de União Evangélica, não, eu estou falando de uma questão nacional, que as novas tecnologias, elas serão usadas, elas vão continuar sendo usadas. Não com o sistema EAD, mas com o sistema de ensino remoto. E aí, então esse artigo, olha só que interessante, esse artigo que eu acabei de conversar com vocês, ele falou bem do ensino remoto, certo? E aí agora eu vou fazer um contraponto. Uma outra pessoa, agora em julho de 2020, escreveu para uma revista online também. Deixa eu ver se tem o nome da revista aqui. Não, vai ter mais embaixo. Esse artigo que se chama Ansiedade, Medo e Exaustão. Como a quarentena está abalando a saúde mental dos educadores. Então, esse artigo vai trazer um contraponto. Enquanto um professor da USP está falando bem do ensino à distância, do ensino remoto, perdão, e falando que isso pode ser uma possibilidade de futuro continuar acontecendo,
a gente percebe que não tem sido fácil. E aí tem a história da Eliane para mostrar para vocês. Essa professora da foto, a Eliane, assim como muitos outros professores... Ah, tá aqui, gente, o nome que eu queria lembrar. O site chama Nova Escola, é uma revista online de educação, tá? Quem quiser depois entrar lá, tem artigos muito interessantes nesse site. Então, essa Eliane, ela é uma professora da Rede Pública do Rio de Janeiro, e olha só o desabafo dela. Ela diz que nós não temos culpa, os professores não têm culpa, e também não tem como a gente culpar alguém por causa de uma pandemia. Simplesmente, a gente acabou absorvendo essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, algumas culpas de ter que lutar o tempo inteiro. Isso, ela, na opinião da Eliane, fez com que os professores ficassem muito fragilizados. Por quê? Porque o excesso de trabalho aumentou o estresse, aumentou alguns níveis de ansiedade, de insônia, alguns sintomas que são relacionados a quê? Deixa eu aumentar a letra, né, Ana? São relacionados à saúde mental. Então, alguns professores, não só a Eliane, relataram para esse artigo aqui, para essa pesquisa que foi realizada entre 16 e 28 de maio desse ano, a Nova Escola, essa revista eletrônica, realizou essa pesquisa, a situação dos professores no Brasil durante a pandemia. 8.000 pessoas da educação básica responderam a essa pesquisa online. E 8% se declarou ótimo em relação à saúde emocional, 28% considerou péssima ou ruim e 30% classificou sua saúde emocional como razoável. Nos comentários dentro da pesquisa apareceu, os termos mais utilizados foram ansiedade, cansaço, estresse, preocupação, insegurança, medo, cobrança e angústia. A turma da professora Eliane, dessa da foto, é terceiro ano no ensino médio. Então, nós não estamos falando só do fundamental, a gente está falando do ensino médio também. Terceirão é a turma que vai para o vestibular. O que aconteceu na rede estadual do Rio de Janeiro? Eles começaram a ter aulas online usando a plataforma que chama Classroom, que é do Google mesmo. A maior parte dos professores, assim que responderam essa pesquisa, disseram que uma das dificuldades enfrentadas é a falta de acesso ou um acesso limitado dos alunos em relação à internet, a computador em casa, a ter como assistir a aula. Então, essa professora, para tentar contornar esse problema dos alunos, de não ter acesso à internet ou não ter computador em casa, ela começou a disponibilizar uns conteúdos mais leves, mais tranquilo, uma aula mais acessível, que não gerasse muita dúvida. Por quê? Para ela achar que estava dando a aula dela e tudo estava acontecendo bem. Só que ela ainda relata que ficou frustrada. Por quê? Porque ela tinha a obrigação de colocar no Google esse conteúdo, mas o aluno nem sempre estava acessando. Então a professora questiona assim, por que eu estou trabalhando se os alunos não estão assistindo essa aula? Alguns não têm computador, outros não têm internet suficiente para abrir essa aula. Então, apesar de eu me esforçar tanto e tentar fazer uma aula legal, os meus alunos não estão acessando, ou por um problema ou por outro. E aí, a palavra que ficou bem forte nessa pesquisa, que a gente vai falar sobre ela agora, é a questão da frustração. E aí a revista traz um conceito para a palavra frustração. O que é frustração? Uma expectativa que não é correspondida é uma maneira bem simples de tentar explicar, né? Mas, num livro da Adriana Foz, frustração é o sentimento que nos acomete quando nós não conseguimos realizar um desejo, realizar uma vontade. É uma sensação, assim, de
de estado interior que reflete essa coisa que a gente não conquistou. Quando a gente se sente mal porque não alcançou alguma coisa que colocamos empenho para alcançar. Então, às vezes, a frustração ela tem a ver com as pessoas, ou às vezes a frustração tem a ver com as situações. Vocês sentiram alguma parte de vocês sendo descrita quando a gente falou de frustração? Em relação a esse semestre, por exemplo? Ao ensino, às aulas? É um sentimento comum, gente? É um sentimento comum. Porque vocês estavam pensando em estar fazendo a faculdade de vocês presencial, encontrando com os colegas, conversando com os professores, tendo uma aula numa sala de aula, tendo algumas aulas práticas já, no quarto período já teria essas práticas, pelo menos essa disciplina seria o caso, né? Vocês iriam fazer a prática. Então, essa descrição ela é familiar para nós, esse sentimento de que tem alguma coisa que não está indo de acordo com a nossa expectativa. Para a Eliane, para essa professora aqui, a frustração dela é de que para que eu estou trabalhando tanto tempo e aí depois não dá certo? Eu estou colocando as aulas lá online, eu estou colocando conteúdo na plataforma digital, os alunos não vão ver, os alunos não vão assistir. E aí, gente, o problema dela ficou mais grave. Ela começou a ter crise de ansiedade e ela precisou de ir para o médico. Por quê? Porque ela começou a ter falta de ar, tristeza, insônia, dificuldade de respirar. Então, ela começou a ter crises de ansiedade e ela foi para o médico. O que acontece? Essa professora, ela não está sozinha. Tem muitos professores que estão enfrentando sintomas semelhantes ao da professora Eliane. Aqui nessa reportagem, além da história da professora Eliane, tem a história da professora Ana Érica e da professora Maria Aparecida, que também são professoras no Rio de Janeiro e estão enfrentando sintomas de transtorno mental. Essa professora Eliane, por exemplo, ela fala o seguinte: eu sempre fui muito acelerada, eu gosto de dar conta de tudo, de resolver tudo, e eu sei que isso é muito perigoso. E aí ela começou a dar essas aulas, né, e percebeu que os alunos não estavam assistindo. Eu não sei vocês, gente, mas aqui em Goiás, aqui em Anápolis, nas escolas públicas, não está tendo aula online. O que acontece? Como que é o ensino, as aulas que estão acontecendo? Pelo grupo de WhatsApp. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que são mães de alunos que estão tendo aula desse jeito, na rede pública de Goiás. Então, as mães têm um grupo de WhatsApp e a professora às vezes faz um pequeno vídeo explicando como que é a matéria. É assim, 10 minutinhos no máximo. E aí coloca as tarefas lá para serem impressas. E aí esse povo tem que correr atrás. Se não tiver impressora em casa, tem que ir nos lugares para imprimir, para o menino fazer a tarefa, e eles têm que mandar foto da tarefa feita para a professora. É assim que está acontecendo. Frustrante, muito frustrante, tanto para os professores, quanto para os pais de alunos, quanto para os alunos. Tem alguns que não têm condição de imprimir, vão lá na escola buscar as tarefas, aí leva para casa para o filho fazer. Então, assim, tem tarefa. Outro dia eu estava fazendo unha e a manicure brigando pelo celular com a filha dela. Tá aí a tarefa, eu mandei para você. É só abrir e fazer. Mãe, mas tá errado, não tá do jeito que você falou que era. Quando ela viu, só de mandar de um celular para o outro, a tarefa desconfigurou. E um pedaço da pergunta ficou longe do lugar que tinha que pôr a resposta. A menina não estava sabendo fazer. E eu percebendo a angústia dessa mãe, gente, no trabalho, tentando ajudar a filha em casa, a filha de 8 anos em casa, fazer a tarefa. Então, assim, essa história de frustração e sobrecarga não é exclusiva da pandemia, não. A gente sabe que muitas pessoas já tinham esse tipo de
de sintoma e apresentavam ansiedade antes. E aí, eu não sei se vocês estão familiarizados, acho que a gente já falou sobre isso. O que é a síndrome de burnout? Vocês sabem o que significa? Já estudaram em outra disciplina? Pela cabecinha que eu tô vendo, parece que sim. Já? Então, é um estresse, um nível de estresse altíssimo, né? Que acompanha algumas pessoas. E por que tem esse nome? Burnout. É porque como se o fogo estivesse acabando. Eu já vi uma figura que representa a síndrome de burnout, que é um fósforo, quando ele já apagou quase inteiro, aí tá só um pedacinho branco ainda e o resto queimado e inclinado assim. Uai, eu tô com um roxo aqui, só pela câmera que eu vi, nem sabia. Bati e não vi. Então o fósforo queimadinho, sem fogo, sem chama, e só com o restinho branco, assim, do pedacinho do palito sem queimar, representa muito bem a síndrome de burnout. É uma doença, né, que se agrava muito, que persiste, porque ela tem um desencadeamento físico e psicológico. Então, algumas pessoas apresentam gastrite, outras pessoas apresentam problema respiratório, algumas têm um aumento na pressão arterial, outras têm doença dermatológica, apresentam dermatite, outras têm crise de pânico, depressão, às vezes se já tinha ansiedade, aumenta a ansiedade. Então, as pessoas os professores, com a carga de trabalho aumentado agora, durante a pandemia, estão aumentando um número de consultas, de idas, de procura ao psiquiatra e aos consultórios de psicologia também. Por quê? Porque não estão conseguindo se adaptar a essas novas tecnologias ou esse novo método de trabalho. No caso dessa professora que está apresentando o caso dela aqui, além de tudo, ela não se adaptou à terapia online. Pensa, gente, a pessoa vai procurar o médico porque ela não aguenta dar aula online. Aí manda a mulher fazer terapia online. Eu acho que é um castigo para uma pessoa fazer isso. Se ela não está gostando de dar aula online, ela não vai gostar da terapia online, né? Então, essa professora reconheceu que ela estava com problema de ansiedade, começou a utilizar os medicamentos corretamente, ensinaram para ela algumas técnicas de relaxamento e de respiração para evitar que os sintomas aumentassem e ela está se sentindo um pouco melhor. Ela tem conseguido lidar com as dificuldades. Outra professora, que é a Ana Érica, ela disse que ela se sentia dentro de uma panela de pressão. Ela achava que tinha colocado tudo dentro de uma panela de pressão e tampado e que uma hora ela ia estourar. A sensação que ela tinha era de que em qualquer momento ela ia explodir. Então ela apresentou crises de nervosismo, chorava com muita facilidade, um cansaço extremo, não conseguiu dormir, desenvolveu a gastrite nervosa e ela foi diagnosticada, portanto, com a síndrome de burnout. E aí ela foi afastada, ela está de atestado. No início do ano ela ainda não tinha recebido alta, porque ela já estava com a síndrome de burnout. E aí aconteceu a pandemia. Então ela já estava antes da pandemia. Olha aqui o exemplo que eu dei para vocês de pessoas que eu conheço, do mesmo estilo lá no Rio de Janeiro. Essa professora Ana Érica relata, em uma das escolas que ela leciona, as aulas estão suspensas porque não tem internet. Alguns pais procuraram a escola para pedir que não fizesse as aulas por WhatsApp, porque eles não estavam dando conta de pagar a internet. Então, os alunos receberam duas apostilas autoexplicativas com os conteúdos. E aí as crianças tinham que fazer as atividades e essas atividades têm a previsão de ser corrigida quando voltar às aulas presenciais.
é o jeito que essa escola aí deu conta. Então, essa professora confessou que o nível de ansiedade é muito grande, porque eles querem fazer o melhor que eles podem, mas nem toda família tem um pacote de internet para poder assistir. Então, não adiantou nada tentar fazer pelo WhatsApp. A última professora, essa professora Ana Érica, gente, mostrou para o psiquiatra dela o WhatsApp, um grupo com mais de 100 mensagens, o outro com mais de 200. Ela ia dormir pensando que no dia seguinte ela tinha que responder tudo, e por isso os sintomas da síndrome de burnout voltaram e ela teve que voltar com a medicação. E aí a gente chega no fim do artigo com essa pergunta: quais são os sinais de alerta, os sintomas de alerta para a saúde mental? Todos esses que a gente citou, né? Todo esse processo de sensação de que não está dando conta, às vezes o corpo fala, que é o caso da gastrite, da dermatite. Esse processo mostra, professora, que a gente tem que aceitar que não dá conta, que não é possível cumprir 100% das nossas tarefas. A gente tem que admitir que não dá conta. Esse aí já é um primeiro passo para não pirar, né? Para o transtorno não piorar. E a última professora que é apresentada aqui na pesquisa é a professora Maria Aparecida. Ela não é do Rio de Janeiro, ela é de Belo Horizonte. E na pesquisa sobre a saúde emocional, ela deu nota 10 para ela. Mas aí depois ela explicou. Nota 10, mas antes de começar a quarentena, eu já tomava ansiolítico e continuei tomando. Então, ela estava com a saúde emocional tranquila porque ela já estava em tratamento. Quando que ela começou esse tratamento com ansiolítico? 6 anos atrás, quando ela perdeu a mãe dela. Só que pouco antes da pandemia, ela perdeu o pai e aí ela voltou a tomar o ansiolítico. As preocupações que ela teve com a quarentena não ajudaram, ela aumentou a crise dela de ansiedade. E aí, essa incerteza se a aula vai voltar, se não vai voltar, também aumenta a ansiedade da professora. Então, essa questão do futuro ser incerto é pior ainda para a situação dessas professoras. Então, o que essa professora fez além da medicação? Ela fez meditação como uma estratégia que ensinaram para ela para cuidar do bem-estar. Ela descobriu que meditação tem feito diferença na prática diária dela. E ela também está tentando se manter bem, manter-se em equilíbrio, se focar em atividades que ela se sente bem. E ela conta que está conseguindo se sentir um pouco mais tranquila. E sempre que ela pode, ela conversa com algumas amigas em vídeo, etc. Aí, gente, esse artigo termina com algumas dicas para cuidar de si durante a pandemia. Achei super interessante, vocês podem copiar e colocar para alguns professores que vocês conheçam. Vocês podem colocar como dica no seu Instagram, né? Como cuidar da saúde mental na prática. Isso serve para os professores durante a pandemia. Primeira coisa, foi o que a gente disse lá atrás. Não adianta querer que tudo saia como a gente planejou, porque isso não é possível. Então, a gente tem que aceitar o que é possível durante esse momento de pandemia. Então, alinhar as expectativas consigo mesmo, para não ficar com essa sensação de que está devendo alguma coisa. Então, essa é uma dica de uma especialista em psicopedagogia e neuropsicóloga. Alinhar as expectativas consigo mesmo. Segunda coisa, e que isso não vale só para professor, isso vale para todo mundo, eu acredito que a maioria das pessoas saíram da rotina durante a pandemia. Muitos jovens estão invertendo o dia pela noite, na internet, nos jogos, nas séries.
e aí durante o dia não quer nada com nada. Então, estabelecer uma rotina. É importante continuar tendo um horário para fazer as coisas, trabalho, lazer, descanso, exercício, cuidados domésticos. Então, coisas pequenas podem ajudar também. Terceira dica, ter uma conexão afetiva. De alguma forma, alguns autores chamam isso de rede de apoio, né? Uma conexão afetiva eu posso conversar com alguém virtualmente, posso fazer ligação para um amigo, para uma amiga, falar de coisas da vida, conversar temas que eu gosto, que meu amigo gosta. Então, nesse sentido, assumir uma importância, se dar um pouco de importância, se amar um pouco mais e se sentir acolhido pelo outro. Número 4, compartilhe os seus sentimentos. Conversar com outro professor, um professor contar para outro professor, fala, às vezes a gente sente essa familiaridade um no outro, compartilhando, pensa, eu pensava que era só eu, e aí se eu vejo que o outro tá assim também, eu penso, ufa, não tô louca, tá todo mundo no mesmo barco. Então, compartilhar os sentimentos ajuda a tirar um pouco esse peso da realidade. Dica número 6, fiscalizar o nosso pensamento. O estresse, ele está muito relacionado na forma como a gente percebe o problema. Então, se a gente ficar focando só no problema, o nosso corpo vai acabar respondendo de maneira negativa. Então, nós temos que, muitas vezes, fiscalizar o nosso pensamento e não mergulhar no problema, não gostar tanto de ficar ali naquele lado negativo. A gente tem que dar um jeito de fugir daquele pensamento. Dica número 6, evitar o excesso de notícia. Então, é importante a gente ficar bem informado? É importante, mas nós não podemos ficar lendo e vendo todos os vídeos que a gente recebe nos grupos, no Instagram, no Twitter. Não dá para a gente ficar tentando ser antenado com tudo e todos ao mesmo tempo, porque isso aumenta o medo e a ansiedade. Então, manter um certo equilíbrio em relação ao tipo de informação que recebemos, isso é importante também. E por último, e não menos importante, não se automedique. É muito comum as pessoas se automedicarem ou talvez aumentar o consumo de bebida alcoólica para aliviar o estresse, e isso pode agravar o problema. Então, a dica que tem que se dar para as pessoas, pessoal, é que se a pessoa sentir que está com um problema, ela tem que procurar algumas atividades saudáveis, tem que tentar se abrir com alguém. Se não for possível com uma pessoa conhecida, procurar um profissional. E se ela precisar de medicamento, ela precisa ser medicada por um profissional correto. Ela não pode usar, porque minha amiga tomou e fez bem para ela, então vai fazer para mim também. E aí, o texto termina falando sobre: e a sua saúde mental, professor? Como está? Esse texto foi muito importante para mim. Eu gostei muito, pensei assim, realmente eu não estou sozinha no barco, não é só em Goiás, não é só o professor daqui que está sentindo esse tipo de coisa, como eu compartilho com outros colegas. Tem outras pessoas em outros ambientes passando pela mesma circunstância. Então, se você puder pegar essa ideia e divulgar, de alguma forma você está trabalhando de forma prática dentro da psicologia escolar, ajudando os professores a vencer a vencer essa crise desse momento. Pessoal, vai encerrar, vai cair. A gente precisa voltar ou tá tudo ok?